hoje nós temos o nosso irmão Jader Hofmeister, que já é colaborador antigo. Jader, por favor, pode tomar posição. Tem alguém pela primeira vez na casa? Primeira vez? Mais alguém? Seja bem-vinda. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Tá? Jader, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Como quando sempre eu venho a esta casa, que já me recebe aqui, eu acho que pela 12ª vez, né, Alexandre? Eu agradeço muito pela acolhida de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o passe magnético, também conhecido como passe espírita. Porque muitas pessoas vêm à casa espírita tomar um passe, receber um passe, mas não sabem exatamente o que é um passe. O que acontece quando a pessoa está recebendo o passe? O que é o passe espírita? E é isso, e foi assim que eu construí, digamos assim, esse conteúdo que eu vou passar para os senhores e para as senhoras. Deixa eu ver. Ah, sim, claro. Não vai funcionar. Agora vai. Pelo menos deveria. Foi. Alexandre, tem como essas aqui? Tá. Eu obrigatoriamente eu vou ter que ficar na frente de alguém, certo? Tá? Eu ainda sou um espírito encarnado, ainda não sou um espírito desencarnado, transparente. A técnica do passe pertence aos espíritos superiores, que qualificam e dirigem os fluidos conforme as necessidades de cada paciente. O médium aplicador de passe atua apenas como um intermediário. Não é ele quem opera o tratamento, são os espíritos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que cada paciente, que quando a gente vai receber uma terapia, um tratamento, nós somos um paciente. E perante o passe, nós também somos um paciente. Porque todos nós, independente de quem quer que seja, somos espíritos ainda doentes. Doentes do espírito. Porque somos invejosos, temos ciúme, nos magoamos, somos orgulhosos. Tudo isso são doenças do espírito. E, em sendo assim, nós somos pacientes. E é por isso que nós estamos aqui nesse planeta escola chamado planeta Terra. Para tentar nos curarmos de algumas dessas doenças que eu acabei de citar. Então, o responsável pelo tratamento são os espíritos e não o médium. O médium é apenas um intermediário entre o plano espiritual e o plano material, que somos todos nós. Quais são as atividades espirituais que antecedem as ações materiais da casa? A maioria das pessoas aqui, inclusive eu, chegou por volta de 19 horas. Mas os trabalhos pela parte espiritual dos trabalhadores desta casa não termina nunca. Esta casa, falando assim, materialmente falando, é uma casa com um salão pequeno, perto de outros salões, de outras atividades que existem. Mas nós não podemos enxergar o que existe por trás deste salão aqui, é uma imensidade.
eu posso dizer assim, é um hospital de almas. É um hospital de espíritos doentes que vêm aqui para se tratarem e outros não vêm, são trazidos pelos mensageiros do mundo espiritual, inclusive para ouvir as palestras educativas do Espírito que aqui são proferidas. Se nós pudéssemos enxergar isso aqui, nós veríamos que tem 10, 20, 30, 50 vezes mais espíritos do que existem o número de pessoas encarnadas, materialmente falando. Então, antes que antecedem as ações da casa, a espiritualidade já está reunida aqui há muito tempo, preparando para a recepção de vocês, dos senhores e das senhoras. Uma reunião vista do mundo espiritual. Aqui é o centro espírita, certo? Aqui estão as pessoas que vão adentrar o centro espírita para assistirem à palestra e receberem as energias do passe. Porém, aqui são espíritos que não conseguem entrar. Por quê? Porque em volta do centro da casa espírita, em volta desta casa, materialmente falando, existe uma proteção, um halo de energia que não permite os maus espíritos, os obsessores entrarem. Então quer dizer que todos os obsessores ficam pelo lado de fora? Nem todos. Nem todos. Mas por quê? Se são obsessores? Porque a espiritualidade julga que o determinado obsessor da pessoa, da Maria, por exemplo, ele precisa escutar para o bem dele o que vai ser tratado durante a palestra. Para ele entender que o mal que ele está sendo feito, quem recebe esse mal não é a pessoa, e sim ele que está fazendo mal para ele mesmo. Então ele precisa entender para aceitar o convite da espiritualidade para se afastar daquela pessoa. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? De maneira fácil, assim, vocês estão entendendo? Ok. A aplicação do passe na casa espírita requer certos cuidados para que não tome um caráter místico. Porque a doutrina espírita pode ser qualquer coisa, menos mística. Por exemplo, cuidados para que talismãs não sejam responsáveis por uma melhora, ou mesmo incensos ou defumadores e tantas outras coisas que existem e que certos, entre aspas, médiuns receitam para as pessoas. O que cura, volto a repetir, o que alivia a dor, o que alivia a ansiedade das pessoas é a energia trazida pelo mundo espiritual. Não tem nada a ver com talismãs, incensos, defumadores, colares, etc., por aí afora. Importante, o passe é um complemento espiritual e não uma solução. O passe é um complemento espiritual e não a solução dos meus problemas. Eu vou lá na casa espírita tomar um passe e eu vou resolver o meu problema pelo qual eu fui lá. Não é assim que funciona. O caráter do passe é espiritual. Se o meu problema é material, o que pode acontecer em mim, eu enxergar o problema com outros olhos. Mas não vai resolver o meu problema material. Para que o indivíduo possa melhorar, é necessário que busque constantemente a libertação das suas imperfeições. E é por isso, volto a repetir, que nós estamos aqui. É para combater as nossas imperfeições. O dia que nós formos um espírito elevado, digamos assim,
nós não precisaremos ir a uma casa espírita tomar um passe. Por que nós vamos à casa espírita tomar um passe? Porque nós somos, como eu volto a repetir, pessoas doentes do espírito. Aqueles que buscam a casa espírita apenas para receber o passe devem ser orientados sobre a necessidade do esclarecimento através das palestras e das boas leituras. A propósito, quem são os espíritas hoje, que se dizem espíritas? Eu sou capaz de assegurar, sem medo de errar, que 99% dos espíritas, quem são? Quem é que se diz espírita? Aquele que vai na casa espírita uma vez por semana tomar um passe. E ele vai na casa espírita para tomar um passe, preferencialmente. Em segundo plano, para tomar um passe eu tenho que ir lá assistir a palestra. Vejam bem, ele encara o passe como mais importante que o conteúdo da palestra, quando que, na verdade, o conteúdo da palestra, muitas vezes, é mais importante que o passe. O conteúdo da palestra é educação, é conhecimento. Então, nós colocamos o passe em primeiro lugar, quando deveríamos colocar o conteúdo da palestra em segundo lugar. Esclarecimento, boas leituras. Os espíritas são aqueles que, de repente, vão tomar um passe. Eu vou lá no centrinho tomar um passe. Não é assim que as pessoas dizem? Leem um romance espírita. Acreditam em reencarnação. Esses são 99% dos espíritas. Na hora de preencher a ficha no colégio, nome, fulano, endereço, religião, espírita. Gente, espírita é muito, muito, muito mais do que isso. Espírita é aquela pessoa que tenta se melhorar a si próprio. E não simplesmente porque lê um romance espírita e acredita em reencarnação. 1% dos espíritas, que ficou faltando, eu disse 99%, são aquelas pessoas que estudam, se aprofundam para conhecer o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Tudo isso tem uma explicação. Esses são os 1% dos espíritas, aqueles que se aprofundam na doutrina espírita. O que de melhor o Espiritismo tem a oferecer é o esclarecimento do homem. O passe é apenas um complemento. Se não atuarmos na fonte do nosso mal-estar, se não nos corrigirmos, o passe de nada nos servirá. A pessoa vem aqui, recebe as energias do passe, chega aqui, cumprimenta o irmão, irmã, como é que vai? Tudo bem? Muita paz, muita harmonia, muita saúde para você, para sua família. Aí recebe aquelas energias do passe. Parece um santo, parece uma santa, de tão maravilhosa que a pessoa é. Recebe as energias do passe. Não vou dizer que muitas das pessoas, mas tem pessoas que saem daqui, no dobrar a esquina lá, uma comenta com a outra. Tu viu só o cabelo daquela louca, o jeito que estava? Todo, se aquilo é penteado que se faz. Entende? Volta a ser a pessoa que ela era antes de entrar na casa espírita. E é isso que nós temos que corrigir em nós. Essas doenças do espírito. Nós precisamos muitas vezes engolir certas coisas, certas críticas que o nosso cérebro cria. Técnicas de aplicação do passe. Oficialmente, a doutrina espírita não prescreve uma metodologia para o passe. Cada grupo é livre para se posicionar de um modo ou de outro, desde que sem exageros.
Não existe assim, olha, o passe tem que ser assim, assim, assado. Não, não existe isso. Cada um dá o passe do jeito que achar melhor, observando, porém, certas regras. A técnica de aplicação do passe deve ser a mais simples possível, evitando-se fórmulas, exageros e gesticulação em torno do paciente. Então, a forma do médium ministrar o passe deve ser simples, sem exageros, sem que o médium queira aparecer. Simplicidade é tudo. Boa vontade em dar o passe. Nesse livro Conduta Espírita, ditado por André Luiz e psicografado por Valdo Vieira, um livro muito antigo, André Luiz nos informa em Conduta Espírita, que é esse livro, que o passe dispensa qualquer recurso de espetacular. Qualquer esqueçam o que eu ia dizer. Espectacularidade, espetáculo. O médium não precisa dar espetáculo. Já do livro Do Outro Lado do Espelho, Carlos Bacelli, ele diz o seguinte: o orientador Odilon, que é o espírito, na obra Do Outro Lado do Espelho, indagado a respeito das técnicas do passe, assim se expressou a respeito das técnicas: obsoletas e desnecessárias. Nenhuma dessas técnicas substituirá ou terá maior eficácia do que a da imposição das mãos. O que foge da simplicidade complica, e o que complica não é espiritismo. Espiritismo é simplicidade, gente. O passe é simplicidade. O passe é boa vontade de ajudar, de melhorar o paciente. Isso que o médium precisa estar imbuído disso. Nesse livro Ciência Espírita, José Herculano Pires diz que a eficácia do passe depende da boa vontade do médium, que se entrega humildemente à ação dos espíritos, sem perturbá-la com gesticulações excessivas, limitando-se às que os espíritos lhe sugerirem no momento. O médium é instrumento vivo e inteligente da ação espiritual, mas só deve utilizar a sua inteligência para compreender o seu papel de doador de fluidos, como se passa no caso da doação de sangue nos hospitais. Quando nós vamos nos hospitais doar sangue, o sangue, logicamente, é retirado de nós. Pois a espiritualidade se utiliza da energia, como é que eu vou dizer, da energia material do médium para, numa fusão entre os fluidos do mundo espiritual com os fluidos do mundo material através do médium, para colocar à disposição do paciente. Então existe uma simbiose de fluidos do mundo espiritual e do mundo material direcionada ao paciente. Deu para entender isso aí? José Herculano Pires, nesse livro Mediunidade, diz que, olha só o que diz ele: o passe é tão simples que não se pode fazer mais nada do que dá-lo. É tão simples. Boa vontade. Nessa revista espírita de 1865, Kardec, referindo-se ao assunto, diz o seguinte: apenas sua ignorância lhe faz crer, o médium, na influência desta ou daquela forma. Às vezes, mesmo, a isto misturam práticas evidentemente supersticiosas, às quais se deve emprestar o valor que merece. Então, o bom médium, ele sabe, porque ele estuda, ou pelo menos deveria estudar,
que o passe não requer práticas espetaculosas, consegui dizer a palavra, espetaculosas para dar um passe de boa qualidade, para transmitir as boas energias do mundo espiritual. Simplesmente dá-lo de boa vontade. Simplesmente dá-lo de boa vontade. Como acontece o passe ministrado nas casas espíritas? Desculpa. Mais ou menos da seguinte forma: o paciente, o médium e o espírito. O paciente, o médium e o espírito, que está transmitindo ao médium as energias salutares que aquele paciente necessita. São as mesmas energias salutares para o paciente João, para a paciente Maria, para a paciente Joana? Não. Não. Porque enquanto os senhores e as senhoras estão sentados aqui, a espiritualidade fica, digamos, vou usar uma palavra nossa, pesquisando qual a energia mais apropriada para o João, para o José, para a Maria. E cada um vai receber as energias apropriadas para o que ele veio buscar aqui. Deu para entender isso aí? E por onde que entra as energias? Nós temos vários centros vitais ou centros de forças, mais modernamente chamado de chakras. Alguém nunca ouviu falar dessa expressão chakras? Chakras é uma coisa mais moderna hoje, deixa-se chamar que o André Luiz chamou de centros vitais ou centros de força, que são os 7 principais: o coronário, frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o sacro e o básico. Mas esses são os principais. Nós somos, digamos assim, recheados de centros vitais ou chakras por todo o nosso corpo. As energias, elas entram principalmente por esses 7, mas também entram por todos os cantos, entre aspas, do nosso corpo. Os fluidos e as energias liberadas pela espiritualidade são metabolizadas nos centros de força, ou centros vitais, ou chakras do perispírito, que as distribui ao organismo por um todo. Alguém aqui já não sabe o que é perispírito? Por favor, eu gostaria que as pessoas deixassem a inibição, digamos assim, lá do lado de fora olha, eu não sei, se todo mundo souber, eu não vou explicar. Não sabe o que é perispírito. Vocês concordam que eu explique o que é perispírito para aquela moça ali, que é a única que não sabe? Não sabe, a senhora também? Bom, perispírito, o que quer dizer o radical peri? Peri já está dizendo, quase dizendo, periferia. O que é periferia da cidade? É a parte da cidade que fica, digamos assim, mais por fora do perímetro urbano da cidade. Deu para entender? Periferia. O fulano, eu moro lá na periferia da cidade, ou seja, eu moro afastado do centro da cidade, correto? Perispírito, que fica por fora do espírito. Em outras palavras, dá para se dizer também que perispírito é a roupagem do espírito. Porque o que é o espírito? Não sabemos. Ninguém sabe o que é o espírito. Isso é uma coisa que a nós ainda, um tempo chegará que nós vamos evoluir bastante e nós vamos entender o que é o espírito. É uma energia? É uma fonte de luz?
Não sabemos. O que nós conhecemos é o perispírito. É como o espírito se apresenta. Por exemplo, o João diz que vê espíritos. Na verdade, o João, ele está vendo o perispírito. A maneira, a roupagem com a qual o espírito se apresenta. Tanto para nós do mundo material, quanto ele se apresenta também no mundo espiritual. É lá que ele é reconhecido através do perispírito. Mais ou menos. Quem não sabia, deu para entender direitinho aí. O que é o perispírito, que a gente fala tanto em perispírito, certo? E dependendo, só para encerrar o perispírito, dependendo da elevação espiritual do espírito, o perispírito pode ser menos luminoso, mais luminoso, muita luz, certo? O perispírito, por exemplo, do maior espírito que já pisou aqui neste planeta Terra, de Jesus, eu só imagino como é o perispírito do nosso Mestre Jesus. De tão grandioso que é aquele espírito que está, entre aspas, dentro do perispírito, dentro daquela roupagem que Jesus se apresentou aqui. Muito bem, vamos adiante. Assimilação e ação do passe. Sendo o perispírito, a roupagem dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, que são transmitidos no momento do passe, ele, o perispírito, assimila com facilidade como uma esponja que se satura de um líquido. Ou seja, dependendo do meu momento, da minha receptividade para aquelas energias, o meu perispírito se comporta como uma esponja que absorve aquelas energias. Certo? Aquelas energias que vêm do mundo espiritual. Impregnado desses fluidos, dessas energias, o perispírito reage sobre o organismo material do médium com que se acha em contato molecular. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo se ressente de uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Gente, existem bons médiuns? Com certeza, absoluta. Tenho certeza que todos os médiuns desta casa são imbuídos de bons pensamentos, de boas energias, de boas intenções, mas existem, infelizmente, maus médicos. Também existem maus médicos. Existem maus médiuns. Por intenção e também por não se prepararem para serem médiuns. O passe coletivo, que é o passe que nós vamos receber hoje, Alexandre, é o coletivo. O que é o passe coletivo? Tem pessoas que, antes de vir à casa espírita, se souberem que o passe é coletivo, podem não vir. Ou pessoas que quando a pessoa aqui, o coordenador dos trabalhos, anuncia, nós vamos receber um passe coletivo. Hoje o passe será coletivo. Puxa, se eu soubesse não tinha vindo. Gente, qual é a diferença do passe individual para o passe coletivo? Nenhuma. Nenhuma. As mesmas energias que as pessoas receberiam lá dos médiuns, elas vão receber aqui igualmente. Isso não é nenhuma dificuldade para a espiritualidade. Volto a repetir, o médium ele só recebe e transmite as energias salutares do mundo espiritual. E as mesmas energias que vocês receberiam na câmara de passe, digamos assim,
os senhores e as senhoras receberão essas mesmas energias no passe coletivo. Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que passe coletivo, puxa, não tem o mesmo valor. Tem exatamente o mesmo valor. Aqui, por exemplo, uma imagem do passe coletivo. Aqui está o coordenador, não sei como é que chama aqui na casa, coordenador dos trabalhos, as pessoas, aqui a plateia, e os espíritos por trás, transmitindo o passe, transmitindo as energias do mundo espiritual. Médiuns. Quem são os médiuns verdadeiramente? Quem são os médiuns? Isso aqui, ó, matéria extraída do livro Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora Federação Espírita Brasileira. Emmanuel diz o seguinte: quem são os médiuns? Não sou eu que estou dizendo, eu não sei quem é que é médium, hein, certo? Por favor, é o Emmanuel que está dizendo isso aqui. Os médiuns, em sua generalidade, em geral, digamos, não são missionários. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, passado obscuro e delituoso, e que regressaram ao mundo terreno para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da caridade e da virtude. Resumindo, o que Emmanuel quis dizer aqui? Os médiuns são pessoas que precisam muito fazer a caridade. E mais do que isso, eles não estão médiuns porque querem. Eles assumiram um compromisso na espiritualidade antes mesmo de reencarnarem. Por motivos, como o próprio Emmanuel disse, por motivos muito sérios, que fracassaram em vidas anteriores. E é por isso que eles estão aqui, para trabalharem, para fazer o bem em prol das pessoas. O que é ser médium por Chico Xavier? Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, é ser ajudante em determinado trabalho e ser alguém que ajuda espontaneamente. Então a responsabilidade do médium perante si próprio é imensa, é gigantesca. Tem médium de todos, como é que eu vou dizer, de todas as camadas sociais, de todas as camadas sociais. E o médium, quando desencarnar e chegar lá, ninguém vai perguntar: o que tu foste lá, caro médium ou cara médium? Tu foste o que? Médico, tu foste engenheiro, tu fosse isso, fosse aquilo? Não. Ninguém vai perguntar o que. Vão perguntar o que tu fizestes em prol daqueles necessitados que tu assumiu o compromisso antes da encarnação. Se perguntarem alguma coisa, com certeza vão perguntar desse jeito. O que tu fizeste? E não adianta mentir, nós temos o filmezinho da tua vida lá. Não adianta inventar aqui, que não cola. Então o médium, gente, assumiu uma responsabilidade grandiosa perante a espiritualidade. É importante lembrar a importância do médium no trabalho do passe, mas é importante também esclarecer que são os espíritos que provocam as curas, servindo o médium como intermediário, pois são eles, os espíritos, quem aumentam, dirigem e qualificam
o serviço mediúnico. Então, o médium é um mero, como é que eu vou dizer, coadjuvante do trabalho que está sendo feito em prol dos pacientes e das pacientes. Por que os espíritos não dispensam os médiuns? Por que a necessidade de um médium no trabalho do passe? Nossa animalidade, porque nós somos animais superiores, nós somos animais racionais, mas somos animais. A nossa animalidade orgânica ainda requer fluidos animalizados e grosseiros, o que é confirmado inclusive por Jesus quando disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Isso significa que ainda somos excessivamente dependentes de fluidos bem materiais, os quais, por serem encontrados em nossos iguais encarnados, ou seja, nos médios, são deles extraídos por doação, mas com a ajuda da manipulação dos espíritos. O que quer dizer com isso? Quem é que diz isso? Emmanuel, digamos. Que o paciente, ele é um ser materializado, ele é um ser animalizado. Não vamos confundir nós, animais, com os nossos irmãos irracionais. Não é isso. Então, além dos fluidos espirituais, precisa que haja por parte do médium a liberação de fluidos animalizados que o médium, que os seres humanos têm. E aí existe uma simbiose, uma mistura, digamos assim, dessas duas energias, desses dois fluidos em direção ao paciente. Então, é preciso que haja uma junção dos fluidos liberados pela espiritualidade para com os fluidos liberados pelo médium. Vou fazer uma analogia entre o médium, o piano e o pianista. O médium, o piano e o pianista, para tentar clarear melhor a função de cada um. A figura do piano e o pianista reflete bem o papel do médium nas manifestações espíritas. O médium é o instrumento, ou seja, o piano. O médium é o instrumento. É claro que um piano afinado emite um som mais limpo, mais bonito, mas o mérito de toda a obra é do pianista, o espírito. Um bom pianista pode tocar um lindo concerto, mesmo em um piano de má qualidade. Mas um mau pianista não vai fazer maravilhas, mesmo se servindo dos melhores pianos. Vocês entenderam? Um grande pianista capaz de fazer um grande concerto, mesmo com um piano não muito bom. O grande pianista é o espírito. E o piano é o médium. Deu para entender isso aí até aqui? Deu mesmo? É assim que deve ser compreendida a importância do médium nas comunicações. O médium é apenas um instrumento, o piano, e deve ter a postura e a humildade necessária para servir. O médium nada mais é do que um prestador de serviços. Não deve pretender assumir a função de pianista e muito menos interferir na obra. O pianista é o espírito. O médium é apenas um piano que, dependendo do seu conhecimento, da sua boa vontade, ele vai ser um bom piano ou nem tanto um bom piano. Quase. Deu para entender isso aí, gente? Ok mesmo? Tem as pessoas que não entendem, mas ficam, não querem dizer. Por favor, se você não entender, a gente tenta explicar de uma outra forma.
Porque eu gostaria que todos saíssem daqui entendendo o que eu estou dizendo. É isso. Quem recebe o passe? Quem recebe o passe? Pacientes com doenças de origem perispiritual ou kármica. O que quer dizer kármica? Que vem patinando de outras vidas, e a gente não consegue se curar nunca. Né? A gente tem umas pessoas que dizem, esse é o meu karma. Mas de quem é a culpa desse karma aí? É tua mesmo. Pacientes com distúrbios de origem obsessiva e patologias de ordem física, certo? Então, essas pessoas, aliás, todo mundo pode tomar um passe, mas para diferenciar um pouco uma da outra. O que é necessário de parte do paciente para que o passe surta o efeito desejado? O que é necessário de parte do paciente? Primeira coisa, vontade. Não adianta, fulano, vai lá no centro, vai lá na casa espírita, toma um passe. Mas eu não estou afim, mas vai lá, cara, tu não está fazendo nada aí, vai lá. Mas o meu time vai jogar agora. Tá, mas vai lá, tá bem, então eu vou. Não venha. Se é para vir com esse espírito, não venha. Condições indispensáveis para receber o passe. É importante que entre o paciente, o passista e os espíritos se estabeleça uma relação de confiança mútua, favorecendo a sintonia necessária, onde o beneficiário poderá colher maiores benefícios do tratamento. A menor ou maior capacidade de assimilação dos fluidos varia de pessoa para pessoa, pois a falta de fé, que eu acabei de falar, e a influência negativa de outros fatores de natureza física ou mental influi no modo de impermeabilizar o paciente, que se torna refratário a qualquer ajuda. É o caso que eu citei. Se eu não estou afim de receber um passe, mesmo eu vindo, eu vou me tornar refratário às boas energias. Não adianta, eu vou me tornar refratário, as energias vão bater em mim e vão ser repelidas. É preciso ter vontade de receber o passe. Quando o passe pode surtir os efeitos, quando o passe pode não surtir os efeitos desejados? Quando a procura do passe é simplesmente por curiosidade. Eu já ouvi falar desse tal de passe, mas hoje eu vou lá ver como é que funciona isso aí. Só por curiosidade. Quando o passe pode não surtir os efeitos desejados. Quando ele busca, o paciente, uma prova para si e para os outros de que o passe não é a solução para os seus problemas. Tá bem, eu vou lá tomar um passe, mas tu vai ver que não vai adiantar nada. Não precisa vir. Não precisa vir. Quando se nega a seguir o tratamento indicado. É a mesma coisa, eu vou no médico. Vou no médico, o médico me dá um tratamento, mas eu não sigo. O que vai acontecer? Vou continuar com o problema. Lugares não recomendados para aplicar passes. Lugares muito movimentados, com muito ruído. Passe é concentração. Ambientes poluídos mental e fluidicamente. É por isso que na casa espírita existe silêncio, existe concentração, existe atenção. Em casa, lugares não recomendados. Por que em casa?
O lugar mais recomendado para se receber um passe, é num local adequado, que é uma casa espírita. Mas e se o paciente não pode vir à casa espírita receber o passe? Ok, sem problema. O ideal é quando o médium for na casa do paciente, que ele vá acompanhado de um outro médium. Porque sabe lá o que, em termos de espiritualidade, de espíritos, vão ser encontrados lá. Então ele precisa também de ajuda na harmonização e na força espiritual. Certo? Por isso que, quando a pessoa pode vir à casa espírita receber as energias do passe, o passe não deve ser dado em casa para esta pessoa, e sim para aquela pessoa realmente necessitada que não pode se deslocar. O passe, que é a imposição das mãos, ministrado pelo padre na Igreja Católica, tem o mesmo valor e surte o mesmo efeito que o ministrado na casa espírita? Claro, gente. Os espíritos, os bons espíritos, estão em todos os lugares. Não é só na casa espírita que os bons espíritos estão. Estão na igreja, nos centros de Umbanda, estão nas igrejas evangélicas, estão por aí afora, estão na casa dos senhores e das senhoras, estão aqui nesse ambiente, estão lá na rua, estão em todos os lugares. E a multidão de espíritos é maior no mundo espiritual, sabe-se lá quantas vezes, do que aqui no planeta Terra, entre as pessoas que nós enxergamos. Crendices com relação ao passe, já me indo para o final, o Alexandre está me olhando com uma cara feia lá. Crendices com relação ao passe. Sacudir as mãos, né? Sacudir. Ou fazer aquele negócio assim. Nada disso. Lembre-se do que disse lá no início. Passe é simples. Simples. Lavar as mãos antes do passe. Gente, a impureza material não tem nada a ver com a energia que vem do mundo espiritual. Não tem absolutamente nada. Olhos abertos, olhos fechados. Tanto faz. Iluminação, idem. Não precisa deixar a sala na penumbra. Nada disso. Para a espiritualidade isso não interessa. O que interessa para a espiritualidade é fazer o bem. Agora está claro, está escuro. Não interessa. Música também não interessa. Aquelas músicas de fundo. Gente, eu estou dizendo, mas a minha casa coloca música. Ok, sem problema. Sem problema. Para a espiritualidade, tanto faz com música ou sem música, não tem diferença absolutamente nenhuma. Roupas e adereços. Tem casos espíritas que adotam, por exemplo, uma roupa branca dos médiuns, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mãos espalmadas para cima ou entrelaçadas ou pernas cruzadas. Sem problema. Tem problema absolutamente nenhum. Quem imagina isso é porque não estudou a fundo o livro dos médiuns. Tanto faz. A pessoa sentou e cruzou a perna, o espírito lá vai dizer, e agora como é que eu vou fazer? Ele está de perna cruzada. Tanto faz, gente. O que se deve evitar antes do passe? Negativar o pensamento, conversas que não elevam e vulgarizar o passe. E o que se deve evitar depois do passe? Baixar o nível do pensamento, da conversa e dos atos. Aquela crítica pequenininha
que eu gosto de fazer com respeito a alguma pessoa que estava lá, não faça. Eleve o seu pensamento e mantenha o seu pensamento elevado. Água fluidificada, rapidamente, é a água normal acrescida de fluidos medicamentosos adicionados a ela pelos espíritos e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou mental. Outra coisa, gente, aonde nós vamos, nós levamos conosco os espíritos, amigos ou não amigos. E dependendo dos lugares que nós frequentamos, eles também estão sugando aquilo pelas quais eles não têm mais, não usufruem mais da forma como eles usufruíam quando estavam encarnados. Por exemplo, a bebida, o cigarro, são energias tóxicas que espíritos viciados, apesar de não fazerem mais parte do mundo material, eles sentem essa necessidade. Droga. O drogado é acompanhado de espíritos necessitados daquela energia que a droga libera, daquela energia que o cigarro libera, daquela energia que a bebida libera. Gente, para finalizar, certo ou errado não existem. Existem escolhas. Escolhas. E a nossa vida, na próxima vinda, será melhor ou pior. Não, será melhor ou menos melhor, dependendo das nossas escolhas hoje, no presente. Para finalizar, não esqueçam jamais, jamais, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Gente, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Desculpe o horário lá, certo? Tá? Mas eu espero que tenha trazido algum pequeno conhecimento a respeito do passe. Muito obrigado.